Nesta reportagem você vai saber de coisas referente à Venezuela que muitos brasileiros e até os próprios venezuelanos ainda não sabem. O que levou a Venezuela a se tornar o caos como está? Quais são as forças externas que estão regendo sobre aquele governo? Você vai saber agora o que o povo da Venezuela atraiu para si por intermédio de Chávez e Nicolás Maduro. São revelações surpreendentes de venezuelanos que viveram e estão vivendo na pele uma realidade que o mundo desconhece. Acompanhe esta reportagem, tenha bom ânimo, fique atento, não deixe de ver até o final e você vai se surpreender com as revelações dos venezuelanos que estão vivendo o momento mais tenso que uma nação pode estar vivendo nesta época moderna. O que o Chávez fez para mudar a história ou para acrescentar algo na história que não era conhecida até hoje? Principalmente no que diz respeito aos heróis. O que é que está acontecendo? Porque parece que tem algo muito estranho, ou pelo menos é estranho aos olhos dos cristãos. Sim, quando ele entra no poder, uma das coisas que ele fez trocar foi o currículo escolar. Ele decide que a história está sendo injusta, que está sendo contada aos jovens, está sendo injusta porque está deixando de jovens alguns supostos heróis. E ele usa esse argumento para poder desenterrar esse Samora e fazer todo o ritual que foi feito, que todo mundo sabe, foi um ritual com os papalaus de Cuba, para poder permanecer no poder. Desta forma, ele até também usou de querer desenterrar os ossos do próprio Bolívar. Trocou a imagem de Bolívar, dizendo que através dos ossos que foi desenterrado, a verdadeira imagem, a foto de criança, essa não era, que agora era outra. E por quê? Porque ele fez tudo. Usou toda essa estratégia para poder fazer o trabalho que era o trabalho de bruxaria com os Babalaú de Cuba. Porque eles exigem retirada de mortos, invocar supostamente ao espírito do morte para se estabelecer no poder. Ele fez essas coisas. Ele impôs estátuas gigantes. Se vocês andarem por Venezuela, vocês vão ver estátuas gigantes, tamanhos de edifícios, de diferentes santos, entre parênteses, santos populares, que nem sequer a Igreja Católica havia canonizado. Sim, existe porque eles eram muito bons e depois apareceu o Espírito e depois o povo foi passando e passando. E também todos esses ele mandou assim, para que pudesse também fazer os rituais nesse dia. Essa gente exigia isso. Uma religião que não existia em Venezuela se começou a ser implantada, que é as dos Babalaus de Cuba. E essas coisas foram bem recebidas pelas pessoas? E como que as pessoas então receberam essas religiões que eles não conheciam e foi trazida e colocada pelo próprio governo? Claro, os cristãos evangélicos, hoje, pensa, o que aconteceu? E está em alerta. Porém, nunca imaginavam que isso se ia implantar de uma forma que ia criar raízes. Nunca. Cuidado, pensando que não é nada. Os católicos também ficaram com o pé atrás. O que está acontecendo aqui? Porém, o comum, que é o católico, que não é católico, que também gosta de consultar a bruxas, começou
a ser assíduo, ser simpatizante, porque não foi apresentado como algo ruim. E de uma moda passou a ser implantado que jovens de 16, 18 anos queriam ser babalau. E ainda para completar, sabe, a primeira coisa, ele colocou a liberdade de culto, entende? A liberdade de culto. E desta maneira ele introduziu com mais força esse tipo de prática, babalau. Esta liberdade de culto, onde ninguém tem a verdade suprema. Inclusive, em suas retóricas, no seu discurso, ele disse, então ele se dirigia, bom, hoje vou se dirigir aos católicos e amanhã aos cristãos evangélicos. Então, depois da manhã, a outra religião, aos muçulmanos. E no geral é que ele quis abraçar a todo mundo para realizar a sua situação ou fazer o que ele queria. Isso chegou ao ponto de exumarem os seus heróis? Sim, para que ele pudesse chegar ao seu objetivo. Sim, para ter os favores desta maneira. Está se referindo aos favores dos espíritos? Sim, é porque ele está muito ligado a esse tipo de prática. Sim, mas isso está documentado, tem todos os documentos, tem foto, tem gravações, tudo. Então nós podemos dizer hoje que a Venezuela, entre aspas, está sendo governada por entidades? Sim, está sendo governada por entidades, pois quando eles foram desenterrar os restos de Bolívar, o pretexto foi esse. Sabe, o rosto do nosso libertador não era exatamente assim. Nós encontramos o rosto real, mas isso foi um pretexto. Esse foi um pretexto para desenterrar os ossos. Então, eles tiraram dali alguns ossos, eu não sei exatamente qual osso, mas teve um osso específico que as entidades exigiam deles para que eles pudessem fazer esses trabalhos, sabem, esses trabalhos ocultos. Então, o pretexto que eles usaram foi a reconstrução do rosto de Bolívar. Então, quando ele ainda estava vivo, houve vários pintores que o retrataram e fizeram telas dele. Então, ele mesmo se expressa. Me sinto como se eu estivesse 100 anos. Foi ele quem disse isso quando ele estava doente. Foi um amigo dele, um pintor, que pintou isto. Então ele estava com o semblante caído e o mesmo pintor pinta ele em outra ocasião. Então quando reconstruíram o rosto, isso foi com o sistema de carbono. Isso é muito caro, sabe, hoje em dia. Até fizeram uma cirurgia plástica, sabe? Fizeram um rosto. Que parecia um bêbado, sabe? Um bêbado. Sabe, esses bêbados que ficam caídos assim, tomando bebidas de manhã e de tarde, dessa maneira. Mas o pretexto era reconstruir o rosto do libertador, porque esse rosto, que nós tínhamos já há muitos anos, não era o verdadeiro, sabe? Assim como eles também trocaram o escudo nacional, eles trocaram a bandeira também, e até o cavalo na fotografia, que estava virado para um lado, mudaram para o outro lado. Então mudaram tudo. Então quer dizer que hoje a Venezuela é um país que está sendo governado por uma entidade espiritual? Governado por uma entidade espiritual. Ele toma o poder. Uma das coisas que ele falou, ou seja, um dos primeiros discursos dele foi referir que ele havia falado com o presidente Chávez, mas ele estava morto. O fizeram numa reunião de ministros. E isso está gravado. E ele disse que ele viu um passarinho. E ele soube que era o presidente Chávez. Isso é uma mistura de reencarnação, as pessoas que acreditam que voltam a viver em pássaros ou em animais. As pessoas ficaram um pouco assim, assustadas. Claro, era o presidente que estava falando. Ele disse que sim, que ele foi à Índia, foi lá e fez seu trabalho, e que ele veio aqui a governar. Ou seja, estamos no meio de governantes que creem em ocultismo, a invocação de demônios, a espírito de mortes. O presidente Chávez sempre no seu discurso dizia:
sempre, em seus discursos, dizia que ele sempre era amparado pelos espíritos das planícies. Una planicie que en Venezuela existe, donde se cría ganado y todo lo demás, y se le llama llano. Como si las pampas de Argentina, así. Llanos, son llanos. Então ele dizia: eu estou sendo cuidado pelo espírito da planície. Em seus discursos sérios do presidente, ele dizia isso sobre os espíritos, espírito não sei o quê. Ele sempre reafirmou isso, sempre disse. E agora o ex-presidente Maduro. Ele é o seu filho. O Maduro sempre diz, eu sou o filho de Chávez. Maduro sempre diz isso. Então isso é uma herança, é uma cadeia, é uma herança de bruxaria, sabe? E isso acaba voltando novamente, ele acaba retornando. As autoridades sempre nos seus discursos, no final dizem, Chávez vive. Inclusive até tem uma oração que diz, Pai Chaves, que estás no céu. Sim, inclusive nas reuniões que eles fazem esta oração. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Há também um templo onde vai as pessoas fazer orações. Há um templo, criou-se uma religião onde se dizem o eterno e supremo comandante eterno. Ele está vivo e não está morto. Tem toda uma religião que se formou ao redor dele. Esse, por exemplo, é para a fala, sabe? Para o discurso, para o povo, entende? Que estava um pouco descontente. Então ele utilizou a figura de Ezequiel Samora, que foi um libertador, um general, um herói. Ele estava numa luta em um certo momento da história. Então ele trabalhava para uma reforma agrária e repartir as terras com as pessoas que trabalhavam, que tinham as condições. Então ele se aproveitou dessas coisas. Os acontecimentos foram real. Sabe, eu estou te explicando. Então ele usou esse discurso, assim como então ele canta oligarquia, tremão, oligarquia, tremão. Então as pessoas entendiam que aqueles eram os maus. Então esses é o que exterminam aqueles. Então as pessoas tiveram um ânimo de querer trabalhar por essas melhorias. Então ele se aproveita deste ressentimento, podemos dizer assim, são as ambições dos vários setores. Então ele foi sagaz e se aproveitou disso. Então ele manipulou psicologicamente a estas pessoas. Então ele gritava, assim como Ezequiel Samora, para a grande independência. Ele pegou os ricos e os obrigou, e é verdade, entende? Mas ele utilizou isso como uma plataforma para alcançar, mas quando ele alcança, então começa o ataque. Ele desmontou tudo, desmanchou tudo que ele tinha feito, o trabalho, as empresas sérias, as exportações, tudo isso. Ele pega e desastra, a ponto que não tinha mais o que comer. E olha só, vamos importar, é mais fácil. Antes era assim. Um agrônomo, um engenheiro agrônomo, era presidente. Então ele organizava os povos, as pessoas, segundo cada um, segundo a terra, segundo a aptidão da terra. Vai o engenheiro agrônomo, motiva as pessoas, os donos das terras, com informação técnica. E aí então tem tudo, tem semente, tem fertilizantes, vamos fertilizar muitos hectares. Então seria esta maneira. Nós vamos dar o respaldo técnico, mas com condições de você vender para o Estado a produção. Porque o Estado tem a responsabilidade de diminuir a fome, sabe? As terras é para isso. Essa é a razão de ser de todas as pessoas, em todo o processo. Então se sabia que isto ia ser assim com as pessoas. Mas, na verdade, não foi assim. Então eles disseram, olha, aqui está o fertilizante, o trabalho é de vocês, nós vamos dar isso.
Ele fica com toda a disposição, com todo o direito, com a sua vontade plena a sua expensa, a sua ancha, a sua grande, para importar. Então, as comissões vêm em dólares e ninguém precisa estar vendo. Não precisa estar explicando para ninguém. Então ele desfaz tudo o que tinha planejado nas fazendas e fica com a comissão no bolso. Então ele fica com o controle. Quem quer comida, pode se ajoelhar aqui. Está comigo ou está comigo? Se você está, tudo bem. Se não, quem pode dizer que não? Morto de fome. Foi feito um cartão cidadão. Foi obrigado. Foi através de pressão. E se você não tivesse aquele cartão, o cartão cidadão, você não abriria conta bancária, não ia poder mais trabalhar porque não tinha o cartão cidadão, não poderia entrar nos hospitais mesmo que não tivesse nada, mas não iria poder entrar. Você não ia poder usar o transporte público, não ia poder se inscrever na universidade. Então tinha muita gente desesperada, criança com fome. Então essas pessoas se sentiram obrigadas a ter de fazer esse carnê, ter de fazer o cartão cidadão. Porém, teve bastante gente que não aceitou fazer, disseram que não fariam e vamos ver o que vai acontecer. Não vamos retirar nenhum cartão. Claro, eles receberam as pedradas, porém não pegaram um carnê do cidadão. Porque não serve para nada, não tem nada que possa ser feito com esse carnê. Porém, o carnê foi exigido. Já ia ser mais importante do que a identidade. Isto nos remete a um tempo que um outro país se colocou à disposição dos espíritos, que foi o caso de Israel, há muito tempo atrás, quando invocou espíritos dos mortos para ajudar na decisão política. Parece que isso está acontecendo também na Venezuela? Na Venezuela, havia pouca diferença entre cristãos católicos e cristãos evangélicos. Porém, se denominava como um país cristão. Não era muçulmano, nem de religiões africanas. Uns que chamam de bruxarias, esse tipo de... Era cristão. Assim como eu aprendi qual que é o seu país, qual que é a sua religião, é cristã. Incluía aos evangélicos e aos católicos. Então, isso foi forte. Estamos enfrentando uma potestade que foi implantada. Os que creem nas guerras espirituais têm tido que lutar, como os pastores, os amigos. Quando eu converso com eles, é uma guerra espiritual. Não é porque somente nos tiraram o pão. Este espírito está dominando a mente das pessoas. Há uma delinquência terrível, sanguinária. Não é a delinquência sana, não existe. Alguém que pega um revólver e atira e rouba. Mas é algo que se transformou tipo em coisas de filme. Tipo filme de terror mesmo. Chega, matam para roubar um celular. Matam de forma cruel. Coisas de demônio mesmo. Não somente a falta de alimento, de formas de ir ao hospital, de forma de encontrar escolas. É um espírito, uma potestade que está dominando até o ânimo das pessoas. O estado do ânimo das pessoas. Os pastores estão numa luta ferrenha de orar e ter que se manter firme. Irmã Mariela, eu não posso sair daqui, porque se eu for, eles se suicidam. Eu tenho que estar ali, visitando, dizendo que Deus é maior, que nós vamos sair disso. Porém, quando vamos orar, a gente sente uma potestade. Está lutando contra um gigante, está atirando pedras. É claro que tem se reunido a orar, a clamar, a buscar vigílias para que Deus derrote essa potestade. Isso é mais do que uma ação militar. É uma missão eminentemente de Deus. Precisa intervir na Venezuela. Deus... Bom, como eu te disse, eu não sei se você notou, ele para ele poder crescer, para ele se subsair,
o senhor Chaves, então ele se valeu primeiramente destas coisas obscuras, destas forças demoníacas. E também, de lá para cá, ele tirou dos católicos os privilégios. Entende quando ele começou? E transferiu os privilégios para a igreja evangélica. Isso, ele fez uma jogada bastante interessante. Eu me lembro que na época o meu pai ainda estava vivo e ele disse: hoje está acontecendo o mesmo que acontecia com todos os comunistas. Quando entram ao poder, enfrentam a Igreja Católica, que é a mais poderosa, e a julga publicamente e tira o poder. E depois faz uma pequena inclinação à Igreja Evangélica para fazer uma aliança, mais do que uma aliança econômica, porque se tem dinheiro no meio, porque querem usar a mente dos pastores, para que os pastores levam seus adeptos até o seu governo. Então eles querem usar a igreja como uma plataforma. Ele usou meu pai e disse, e me recordo que ele disse: esse homem é um astuto. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele está sendo duro com os católicos. Mariela, eles vão tirar todo o poder deles, todos os benefícios. E você vai ver como eles vão começar a passar a mão nos evangélicos, na igreja evangélica. E muitos dos pastores vão cair na armadilha de crer que Deus tem nos ouvido. Porém, não têm lido a história para investigar o que eles fazem, os governantes socialistas e comunistas. Como os dois caminham igualzinhos. E vocês vão ver como isso vai passar. Tristemente assim. E passou. Muitos pastores cristãos se deixaram levar. Isso também aconteceu da mesma forma como Jesus, quando ele disse: Pedro, você me ama, Pedro? Então agora os pastores deixaram de apacentar as ovelhas e foram atrás do homem. Deus diz: quem abençoa Israel será bendito e quem amaldiçoa será amaldiçoado também. Se eu estou diante de uma pessoa que maldiz desde as suas entranhas, assim foi que ele disse. Se eu estou sentindo uma inclinação a ele, eu já digo: opa, aqui está acontecendo algo e não está bom, como se diz. Muitos fecharam os ouvidos e começaram a fazer outras coisas. Que Israel, que é nação, que é política, que não sei o que. Enfim, não entenderam que o homem era um emissário do diabo. É assim, um emissário do diabo. Se você achou interessante e gostou desta matéria, se inscreva em nosso canal. Teremos muitas outras informações relevantes que vale a pena você conferir. Obrigado por estar conosco. Esta é a Interrede Notícia.